Bom dia a todos e a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária desta Casa Legislativa, de novembro de 2025. E para darmos início à sessão, eu peço para a vereadora Alda fazer a chamada dos vereadores presentes. Gilbenilto Gomes Bezerra, Cleito da Rocha Rosa, Antônio Libério de Mesquita Filho, Ednilson Santos Moura, Tomás de Aquino Estrela Neto, Laurilene Teixeira Correia, Francisco das Chagas Oliveira Protásio, Audalice de Souza Santos. Então, como consta quórum para fazer a sessão, em nome do povo, evocando a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão. E nesse momento eu convido a todos que estamos aqui a ficarmos de pé para proferirmos a oração universal. E o que nós temos no expediente do dia, nós temos a leitura da ata da sessão anterior e temos também uma proposta de emenda à lei orgânica. E nesse momento eu peço para a vereadora Alda fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Urbano Santos, realizada em 29 de outubro de 2025. Presidente, Ednilson Santos Moura. Secretários, Audalice de Souza Santos e Gilbenilto Gomes Bezerra. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 9 horas, no prédio próprio do Poder Legislativo, situado à Rua 10 de Junho, número 147, nesta cidade, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal, presidida pelo seu titular, Ednilson Santos Moura, e secretariada por Audalice de Souza Santos e Gilbenilto Gomes Bezerra. Pelo livro de presença, constatou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Raimundo Souza da Silva, Cleito da Rocha Rosa, Cleudiane do Vale de Oliveira, Gilbenilto Gomes Bezerra, Antônio Libério de Mesquita Filho, Ednilson Santos Moura, Alcebiades Marques da Silva Filho, Paulo Silva Carvalho Filho, Francisco do Vale Mendes, Francisco das Chagas Oliveira Protásio e Audalice de Souza Santos. O senhor presidente, com todos de pé e em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. São convidados todos a proferir a oração universal, Pai Nosso. Expediente. Lida a ata da sessão anterior, que, sendo submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Ordem do dia. Na pauta da sessão, constam as seguintes matérias: Projeto Legislativo número 19/2025, de autoria da vereadora Alda Souza, que dispõe sobre a denominação da creche do bairro Mutirão para a tia Darlene Bastos, que, sendo submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Cambota, Alda, Chico do Vale, Gavião, Cleane, Professor Filho, Gilbenilto, Cleito, Chagas da Colônia e Ednilson. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Como objeto de deliberação, parecer número 29/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo número 15/2025, de autoria do vereador Professor Filho, que dispõe sobre a mudança de denominação da UEB Rosalina Costa Araújo, localizada no povoado Mangabeirinha, para UEB Eurides da Silva Dutra. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifesta-se o vereador Professor Filho. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em terceira votação. Parecer número 30/2025,
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto de lei número 16/2025 do vereador Professor Filho, que institui o Dia do Maratonista no município de Urbano Santos. Submetido à apreciação do plenário, em discussão, manifesta-se o vereador Filho. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em terceira votação. Parecer número 32/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo número 20/2025, de autoria dos vereadores Totó, Gavião e Ednilson, que dispõe sobre a denominação da Unidade Escolar do Povoado Bom Sossego, município de Urbano Santos, submetida à aprovação do plenário. Em discussão, manifestam-se os vereadores Ednilson, Gavião, Cleito, Chagas da Colônia. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em terceira votação. Parecer número 37/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atinente ao projeto legislativo número 17/2025 do vereador Cleito, que institui a Semana Municipal da Juventude, anualmente, no município de Urbano Santos, Maranhão. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Cleito e Ednilson. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira votação, indicação legislativa número 13/2025 do vereador Cleito, solicitando ao Poder Executivo que seja empreendido esforço para a perfuração de um poço artesiano no povoado Centro Velho. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Cleito, Gavião, Chagas da Colônia. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicações legislativas número 18/2025 da vereadora Cleane, solicitando que seja empreendido esforço para o melhoramento da estrada que liga o povoado Cajueiro ao povoado Cocal do Zeca Costa. Submetido à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Cleane. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação legislativa número 15/2025 do vereador Chagas da Colônia, solicitando que seja empreendido esforço para a reforma do campo de futebol do Vasquinho, no bairro Fazenda. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifesta-se o vereador Chagas da Colônia. Em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação número 21/2025 do vereador Gil Benilton, solicitando que seja empreendido esforço para a construção de uma quadra poliesportiva no povoado Todos os Santos. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifesta-se o vereador Gil Benilton. Em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação legislativa conjunta número 33/2025 dos vereadores Cambota e Laurilene, solicitando que seja empreendido esforço para a reforma da estrada que liga Urbano Santos ao povoado Santa Isabel. Submetida à apreciação do plenário, em discussão, manifestam-se os vereadores Cambota, Gavião e Cleito. Em votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Concedido o uso da fala aos vereadores inscritos. Professor Filho, cumprimenta a todos, inicia agradecendo o apoio e voto favorável aos projetos de sua autoria. Faz algumas observações sobre o serviço da CAEMA no município, citando canos furados. Fala a respeito do desconto referente ao gás de cozinha concedido pelo governo federal e o reajuste da gasolina, que até o momento a população não está usufruindo. E pede que o presidente que providências sejam tomadas. Vereador Cleito, cumprimenta a todos, inicia falando sobre o projeto de sua autoria, agradecendo o apoio de seus pares na votação. Faz referência à festa dos servidores, parabenizando o presidente Paulo Arcanjo e todos que contribuíram com o evento, citando a presença também de alguns de seus pares. Encerra parabenizando todos os servidores pelo Dia do Servidor Público. Vereadora Alda, cumprimenta a todos, inicia falando acerca do projeto de sua autoria, que homenageará a senhora Darlene Bastos. Parabeniza os servidores públicos
pelo seu dia, parabeniza a senhora Jéssica Sampaio, presidente da comissão provisória do Sindicato dos Professores, Nilma Sodré e professor Edgilson, pela belíssima festa dos professores, fazendo referência à programação, registra sua felicidade pelo momento dedicado aos evangélicos e com o apoio do prefeito Clemilton Barros, tanto na festa dos professores quanto na dos servidores. Encerra sua fala lendo a passagem bíblica em Samuel, capítulo 16, versículo 7. Presidente, cumprimenta a todos, parabeniza os professores pelo evento em comemoração ao Dia do Professor, que foi bem organizado e participativa, citando e parabenizando o trabalho da comissão provisória que está à frente do sindicato. Fala sobre a festa dos servidores, parabenizando a todos os envolvidos, em nome do presidente Paulo Arcanjo. Registra a participação e contribuição do prefeito nos eventos, agradece à deputada Iracema Vale, ao governador Carlos Brandão e ao secretário Orleans Brandão pelo trabalho no município, citando o calçamento em bloquete no povoado Mato Grande. E logo outras serão contempladas. Encerra falando do andamento da construção da estrada que liga Urbano Santos à Barreirinha. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerra a sessão e, para constar em registro, esta ata foi lavrada depois de lida, discutida e aprovada, levará as assinaturas competentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Urbano Santos, 29 de outubro de 2025. Então, depois de lida a referida ata, submeto em discussão, em votação, em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes e colheremos as assinaturas competentes. Eu só queria também fazer aqui um registro das presenças do nosso secretário de Juventude, Geoflanco de Jesus, do nosso secretário adjunto da Juventude, Dalisson Manteles, e do nosso amigo Rafael e do nosso amigo César, também que estão aqui hoje nos prestigiando, sejam todos bem-vindos. E que façam dessa visita uma constante aí, podem vir toda quarta-feira, que a gente vai ficar muito feliz pela presença de vocês, viu? E também registrando a presença da Kelciane, que faz parte também aí da comunicação da prefeitura, é cantora, é apresentadora, faz de tudo um pouquinho. Tudo na comunicação, influência. Registrar a presença também do Francisco Lopes, que é do QF Escritório, que também faz parte aqui da comunicação da Câmara de Urbano Santos.
Então, retomando a nossa sessão, nós temos agora do expediente do dia a emenda à lei orgânica. Proposta de emenda à lei orgânica de Urbano Santos, número 1 de 2025, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 3º do artigo 19 da lei orgânica do município de Urbano Santos e confere nova redação, revogando as disposições em contrário e dá outras providências. Os vereadores abaixo assinados, usando das atribuições contidas no artigo 41, inciso 1 da lei orgânica municipal e artigo 122, parágrafo 1º, a linha A do regimento interno, encaminham ao plenário desta augusta Casa Legislativa a seguinte emenda à lei orgânica municipal. Artigo 1. O parágrafo 3º do artigo 19 da lei orgânica do município de Urbano Santos passa a vigorar com a seguinte redação. A eleição da mesa diretora da Câmara para o segundo biênio da mesma legislatura poderá ser feita a partir do dia 1º de novembro do primeiro ano de cada legislatura, se realizada por convocação da mesa com apoiamento da maioria dos integrantes da Casa, e não existindo tal convocação, realizar-se-á na segunda sessão ordinária do mês de dezembro do primeiro ano da legislatura, tomando posse os eleitos no dia 1º de janeiro do terceiro ano da legislatura. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Urbano Santos, Maranhão, 4 de novembro de 2025. Cleudiane do Vale de Oliveira, Aldalice de Souza Santos, Gilbenilton Gomes Bezerra, Raimundo Souza da Silva, Francisco do Vale Mendes, Antônio Libério de Mesquita Filho, Francisco das Chagas Oliveira Protássio, Cleiton da Rocha Rosa, Alcebiades Marques da Silva Filho e Paulo Silva Carvalho Filho. Justificativa. A presente proposição tem por finalidade aperfeiçoar o procedimento de eleição da mesa diretora desta Casa para o segundo biênio da legislatura, conferindo maior racionalidade, previsibilidade institucional e segurança jurídica ao processo sucessório interno. A alteração proposta harmoniza a redação da lei orgânica com o princípio da autonomia legislativa municipal, previsto no artigo 30 da Constituição Federal, bem como os parâmetros de autorregulamentação organizacional das casas legislativas, de modo a evitar lacunas interpretativas e litígios desnecessários. A previsão objetiva do marco temporal para a realização da eleição, seja mediante convocação da mesa com o apoio da maioria absoluta, seja na segunda sessão ordinária do mês de dezembro do primeiro ano legislativo, permite planejamento institucional antecipado, reduz o risco de casuísmos e impede manipulação de datas ou critérios em detrimento do interesse público municipal. A definição clara das hipóteses e prazos fortalece a isonomia entre parlamentares, assegura pleno exercício do mandato e reforça a legitimidade democrática das escolhas internas do Parlamento. Com isso, a alteração proposta contribui para a consolidação de um ambiente interno mais estável, previsível e coerente com as boas práticas legislativas adotadas em âmbito nacional, resguardando o equilíbrio entre funções, a sequência democrática do processo de alternância interna de poder e o regular funcionamento da Câmara Municipal de Urbano Santos. Trata-se, portanto, de medida de aprimoramento institucional, adequação constitucional e fortalecimento das garantias republicanas na esfera legislativa local. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Urbano Santos, 4 de novembro de 2025. Então, como foi lida a proposta de emenda, agora ela ficará na Casa durante 5 dias úteis, para que os parlamentares tenham em mãos e queiram fazer alguma outra mudança, alguma outra alteração, fica na Casa e no 5º dia útil a gente faz a nomeação da comissão especial para emitir os pareceres. E o que nós temos agora na ordem do dia, nós temos uma emenda modificativa número 1, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, uma emenda aditiva, número 1, de autoria também da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, um requerimento número 17 da mesa diretora, requerimento número 18 também da mesa diretora, temos um parecer número 31 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 18, de autoria da vereadora Laurelene Correia, que dispõe sobre a Semana Municipal de Incentivo à Educação Financeira. Temos também um parecer número 37 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 17, de autoria do vereador Cleiton da Rocha Rosa, que institui a Semana Municipal da Juventude.
Temos também um parecer número 39 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 19, de autoria da vereadora Audalice de Souza Santos, que dispõe sobre a denominação da creche localizada no bairro Mutirão para a tia Darlene Bastos. Indicação legislativa número 18, de autoria do vereador Gavião. Indicação legislativa número 13, de autoria da vereadora Clênia do Vale. Como ela não está na casa, será retirada de pauta. Indicação legislativa de autoria do vereador, número 13, de autoria do vereador Cleiton Rosa. Indicação legislativa número 13, de autoria do vereador Chagas da Colônia. Indicação legislativa número 16, de autoria do vereador Gilbel Newton. Indicação legislativa número 8, de autoria do vereador Totó. Indicação legislativa conjunta número 34, de autoria dos vereadores Raimundo Souza da Silva, Paulo Silva Carvalho Filho, Audalice de Souza Santos e Gilbenilton Gomes Bezerra. E nesse momento eu peço para a vereadora Alda fazer a leitura da emenda modificativa número 1. Emenda modificativa número 01/2025, que modifica a emenda do projeto legislativo número 14/2025, de 3 de setembro. Cleito da Rocha Rosa, Francisco das Chagas Oliveira Protásio e Tomás de Aquino Estrela Neto, vereadores com assento nesta Casa Legislativa e membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vem respeitosamente propor a apreciação do plenário desta Casa Legislativa, nos termos do artigo 144, a linha D, do Regimento Interno, a seguinte emenda modificativa do projeto de lei número 14/2025, de autoria da vereadora Cleudiane do Vale de Oliveira. Artigo 1º. A emenda do projeto legislativo número 14/2025 dispõe sobre a proibição de descarte de lixo, entulho de obras e de outros materiais inservíveis no perímetro urbano e imposição de multa para quem praticar tal ato e dá outras providências. Para vigorar com a seguinte redação: emenda dispõe sobre a proibição do descarte de lixo, entulho de obras e outros materiais inservíveis no âmbito do município de Urbano Santos e imposição de multa para quem praticar tal ato e dá outras providências. Depois de discutido e aprovado na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhamos à mesa diretora para que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Cleito da Rocha Rosa, vereador. Francisco das Chagas Oliveira Protásio, vereador. Tomás de Aquino Estrela Neto, vereador. Então, depois de lida a emenda, emenda modificativa, com relação ao projeto da vereadora Cleane, eu submeto a mesma em discussão e votação em discussão. Vereador Cleiton Rosa. Em discussão, senhor presidente, quero aqui parabenizar, apesar de não estar aqui a vereadora Cleane, mas é o parecer da Comissão de Constituição, Redação Final, Justiça Final. Agradecer ao vereador Totó, ao vereador Chaga, pelo parecer. E dizer da importância, nós sabemos que nosso município, hoje a gente vê muito lixo descartado em qualquer lugar, inclusive ali naquela estrada de Barreirinhas, quem vai ali. Colocamos até umas placas lá, mas parece-me que ontem o vereador Chaga falou que já continuou jogando lixo ali, E aí a gente já fez várias vezes, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente já fez várias palestras, algumas coisas assim, mas infelizmente acho que precisa doer no bolso para o pessoal se condizar e não colocar lixo em qualquer lugar. Nós sabemos que nós temos o pessoal da limpeza pública que passa a pegar o lixo, mas infelizmente o pessoal ainda continua jogando lixo em qualquer área. E aí esse projeto vai ajudar muito, porque assim, vai penalizar a pessoa que jogar lixo em qualquer lugar. Por isso somos favoráveis a esse projeto. Muito obrigado. Ainda em discussão, vereador Totó. Em discussão, senhor presidente, essa emenda modificativa do projeto legislativo número 14/2025, houve a necessidade, por conta da sua abrangência, que na emenda estava só zona urbana. Quando foi discutido aqui, ele como objeto de deliberação, vários vereadores aqui discutiram, inclusive eu, vereador, que houvesse uma abrangência zona urbana rural.
Mas como a emenda estava dizendo que era só zona urbana, já tinha sido aprovado como objeto de deliberação, na hora do análise da matéria lá na comissão, nós da comissão achamos a necessidade dessa emenda modificativa, que veio modificar a emenda ali, foi retirado no perímetro urbano e colocado no âmbito do município de Urbano Santos, Maranhão, abrangendo todo o município. Por que isso, senhor presidente? Porque havia também outras necessidades de outras emendas, né? Se nós deixássemos só a emenda aditiva e não a modificativa, não ia dar esse respaldo para as emendas, não ia ter a sua total legalidade, a emenda no projeto citado, né? Então, o meu voto é favorável e foi isso, o trabalho das comissões. Né? Ainda em discussão, vereador Chaga da Colônia. Em discussão, senhor presidente, bom dia. Quero dizer que o projeto ele é muito importante. A gente quer parabenizar o vereador, entendeu? Que foi dono dessa indicação, dessa emenda, que vai beneficiar a nossa sociedade. Quem vai ganhar com isso é a nossa população. E a gente sabe que isso é muito importante para o meio ambiente, para a nossa sociedade em geral. E isso vai trazer grandes benefícios para a nossa sociedade, para a nossa população. E a gente ali da comissão, a gente fica feliz quando há esses projetos que venham beneficiar a nossa sociedade. Porque depois de aprovado, gera lei, a gente manda para o Judiciário, para o Ministério Público, para a delegacia, para poder notificar as pessoas que vão cometer os crimes, que estão aí cometendo os crimes, à flor da pele, à flor da sociedade aí. Eu, no dia de uma reunião que houve ali sobre a questão do secretário de Meio Ambiente, eu me preocupo muito com ele, a conversar com dono de animais, com dono de pessoas que criam o animal solto aí na sociedade, e ele conversar. O que me preocupa é a questão da segurança física dele, entendeu? Então vamos criar projeto de lei que venha dar seguridade à nossa população. E quem tem que fazer a lei acontecer justamente é o Judiciário, é o Ministério Público, é a Polícia Civil. É eles que têm que notificar o criminoso, que está cometendo o ato criminoso. Então, isso é muito importante para nós. Então, é um projeto que isso vai beneficiar muito a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, vereador Gilbenilton. Em discussão, senhor presidente, a vereadora está de parabéns com a lei, né? Uma lei que vai beneficiar muito a nossa população e através também da conscientização. Sabemos que as pessoas muitas das vezes não sabem, jogam de qualquer forma e aí vem outros aproveitadores e colocam fogo naquela área e geram um segundo problema. Então, está de parabéns, tem o meu apoio, eu tenho certeza que irá contribuir muito, 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 muito com a nossa cidade. Ainda em discussão, em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes e peço para o vereador Gilbenilton fazer a leitura da emenda aditiva número 1. Emenda aditiva de número 1/2025 ao projeto legislativo de número 14 de 2025, de 3 de setembro. Dispõe sobre a alteração do artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 5 e artigo 7 do projeto legislativo de número 14/2025, de 3 de setembro, que dispõe sobre a proibição do descarte de lixo, entulho, de obras ou outros materiais inservíveis no perímetro urbano e imposição de multa para quem praticar tal ato e de outras providências. Cleiton da Rocha Rosa, Tomás de Aquino Estrela Neto e Francisco das Chagas Oliveira Protássio, vereadores com assento nesta Casa Legislativa e membros
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vem respeitosamente propor a apreciação do plenário desta Casa Legislativa nos termos do artigo 140, a linha C, do Regimento Interno, a seguinte emenda. Aditiva ao projeto legislativo de número 14/2025, de autoria da vereadora Cleudiane do Vale de Oliveira. Artigo 1º do projeto legislativo de número 14/2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica proibido em toda a área urbana e rural do município de Urbano Santos Maranhão abandonar ou descarregar lixo, entulho de obras, móveis velhos ou outros bens inservíveis em logradouros e espaços públicos, em qualquer terreno privado, sem o prévio licenciamento do órgão ou entidade municipal competente, ou sem o consentimento do proprietário. Artigo 2º. O artigo 2º do projeto legislativo número 14/2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A pessoa que for flagrada infringindo o dispositivo do artigo 1º fica sujeita à imposição da multa no valor de 1 salário mínimo. Artigo 1º. No caso haja terceira reincidência da infração, a multa será de até 10 salários mínimos. Artigo 2º. A multa poderá ser aplicada por qualquer agente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente que flagrar o cometimento da infração, sendo remetido o ato ao órgão competente, designado pelo chefe do Executivo com a atribuição de fiscalizar o cumprimento da lei. Artigo 3º. A multa também poderá ser aplicada sem que ocorra o flagrante, quando através de denúncias por foto ou vídeos passam a ser identificadas as pessoas responsáveis pelo cometimento da infração. Artigo 3º do projeto legislativo número 14/2025 passa a vigorar com a seguinte redação e acréscimo-se no inciso 1, 2 e 3. Artigo 3º. Na mesma penalidade prevista no artigo 2º, incorre quem for flagrado descartando qualquer tipo de lixo, orgânico ou reciclável, fora dos equipamentos destinados para este fim, disponíveis nas vias, balneários e logradouros públicos, nas áreas urbanas e rurais do município de Urbano Santos Maranhão, quando ainda houver capacidade livre dos mesmos. Primeiro, o proprietário dos balneários que ainda não possuem lixeiras e mictórios nos estabelecimentos deverão manter limpo e em perfeito estado de conservação em local de trabalho. Artigo 2º. O técnico da Secretaria do Meio Ambiente determinarão a quantidade de lixeiras a ser colocada em cada balneário. Artigo 3º. A implantação e a preservação das lixeiras é de responsabilidade do proprietário do balneário. Artigo 4º. O artigo 5º do projeto legislativo de número 14/2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. A administração municipal promoverá audiência pública de ampla publicidade da presente lei, visando orientar todos sobre a penalidade da referida lei, dentre outros, que devem ser afixados placas com os seguintes dizeres: é proibido jogar lixo sob pena de multa, e o número da lei. Artigo 5º. O artigo 7º do projeto legislativo de número 14/2025 passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeito a partir de 60 dias após a aprovação e divulgação da presente lei. Artigo 6º. Fica incluídos o artigo 8º do projeto legislativo número 14/2025, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 8º. Fica revogadas as disposições em contrários. Depois de discutidas e aprovada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhamos à mesa diretora que seja submetida em plenária para discussão e aprovação. Cleiton da Rocha Rosa, vereador. Francisco das Chagas Oliveira Protássio, vereador. E Tomás de Aquino Estrela Neto, vereador. Então, depois de lida a emenda, eu submeto em discussão e votação. Em discussão. Em votação. Vereador Totó. Em discussão, senhor presidente. Essas são as emendas aditivas, né? Onde nós tivemos que alterar vários artigos na presente lei. Que
como foi debatido na discussão, que havia necessidade de fazer a emenda que estava só no perímetro urbano, né? E nós, em relação das discussões dos balneários que existem no perímetro urbano e zona rural, houve a necessidade para os colegas aqui em seus debates, né, onde estava objeto da deliberação, que haveria necessidade de ser abrangente para a zona rural. Por isso que houve esse emenda modificativa, mas daqui são as emendas aditivas. Então, o que eu quero dizer aqui, nós alteramos, na comissão, lendo todo o projeto, analisamos bastante, a necessidade de se adequar o projeto com a nossa realidade, aqui do nosso município, né? Onde fica sujeita a imposição de multa no valor do salário mínimo, porque lá no projeto ele estava só de R$150. Uma multa irrisória, do meu ponto de vista, né? Quando a pessoa agride, né, o meio ambiente, né? Então, eu na minha concepção, né, e a do presidente da comissão também, né, nós tivemos esse mesmo pensamento de alterar para um salário mínimo, né? E pela sua reincidência pela terceira vez, ele iria pagar até 10 salário mínimo. Nós colocamos uma responsabilidade também na emenda aqui no artigo sobre os técnicos lá da Secretaria do Meio Ambiente, que multem e leve a pessoa designada pelo Executivo. Quem é ele? Secretário do Meio Ambiente. Então, essa daqui foram as emendas que nós fizemos. Nós emendamos, salvo engano, o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 5º, o 7º. Então, foi várias emendas que nós fizemos, adequamos o projeto, está de acordo com esse entendimento da comissão lá no Centro de Nobres Vereadores aqui, que agora foi lido em plenário e foi proferir seus votos, está adequado à realidade do nosso município. Era isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, e aí vai para as comissões para emitirem os pareceres, né, para o referido projeto, para depois a gente votar em plenário. Agora nós temos 2 requerimentos, o requerimento número 17, que eu peço para a vereadora Alda fazer a leitura. Requerimento número 17/2025, ao plenário da Câmara Municipal, aos ilustres vereadores Ednilson Santos Moura, Antônio Libério de Mesquita Filho, Cleudiane do Vale de Oliveira, Gilbenilton Gomes Bezerra e Aldalice de Souza Santos, membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, vem respeitosamente os artigos 118 e 145 do Regimento Interno, solicitar deste egrégio plenário que seja apreciado em regime de urgência especial e votação unificada, segunda e terceira discussão e votação, o projeto legislativo número 17/2025, de autoria do vereador Cleito da Rocha Rosa, que institui a Semana Municipal da Juventude anualmente no município de Urbano Santos, Maranhão, e dá outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Urbano Santos, Maranhão, 4 de novembro de 2025. Ednilson Santos Moura, presidente. Antônio Libério de Mesquita Filho, primeiro vice-presidente. Cleudiane do Vale de Oliveira, segunda vice-presidente. Aldalice de Souza Santos, primeira secretária. E Gilbenilton Gomes Bezerra, segunda secretária. Então, depois de lido o referido requerimento, submeto o requerimento em votação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, e peço para o vereador Gilbenilton fazer a leitura do próximo requerimento. Requerimento de número 18/2025, ao plenário da Câmara Municipal, aos ilustres vereadores Ednilson Santos Moura, Antônio Libério de Mesquita Filho, Cleudiane do Vale de Oliveira, Gilbenilton Gomes Bezerra e Aldalice de Souza Santos, membro da mesa diretora da Câmara Municipal de Urbano Santos, Estado do Maranhão, vem respeitosamente fundamentado nos artigos 118 e 145 do Regimento Interno, solicitado esse egrégio plenário que seja apreciado em regime de urgência especial e votação unificada, primeira, segunda e terceira discussão e votação, o projeto legislativo de número 19,
2025, de autoria da vereadora Aldalice de Souza Santos, que dispõe sobre a denominação da creche localizada no bairro Mutirão para a tia Darlene Bastos e de outras providências. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Urbano Santos, Maranhão, 4 de novembro de 2025. Ednilson Santos Moura, presidente. Antônio Libério de Mesquita Filho, primeiro vice-presidente. Cleudiane do Vale de Oliveira, segundo vice-presidente. E Aldalice de Souza Santos, primeira secretária. E Gilberto Gomes Bezerra, segundo secretário. E depois de lido o requerimento número 18, submeto em votação. Quem for a favor permaneça como está, e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. E como foram aprovados os 2 requerimentos, eu suspendo a sessão aí por uns 5 a 10 minutos para que as comissões possam emitir os pareceres dos referidos projetos. Cleito.
Então, retomando a nossa sessão, na verdade, nós tínhamos parecer o 37 e o 39, que foram retirados de pauta, e agora serão incluídos novamente com nova redação. Aí faz logo da Laurilene, que é a primeira e terceira votação, que é o 31, né? Parecer número 31/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 18/2025, de 15 de setembro do mesmo ano, de autoria da vereadora Laurilene Teixeira Correia, que dispõe sobre a Semana Municipal de Incentivo à Educação Financeira de Urbano Santos e da outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja visto a importância do mesmo, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da educação financeira consciente para evitar o sobreendividamento. Segundo, o referido projeto legislativo número 18/2025, analisado pelos membros da comissão após a explanação e voto do relator, substituto vereador Francisco das Chagas Oliveira Protásio, a unanimidade dos membros em considerar constitucional, vista estar dotado de juridicidade técnica, legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguinte, somos favoráveis, sem restrição, seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar para ser apreciado, discutido e votado. Quarto, diante do exposto, no âmbito do que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo número 18/2025, de autoria da vereadora Laurilene Teixeira Correia. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora o que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 7 de outubro de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Cleiton da Rocha Rosa, presidente, Francisco das Chagas Oliveira Protásio, relator substituto, Antônia Ribeiro dos Santos, diretora do Legislativo. Então, depois de lido o referido parecer, submeto em discussão e votação em discussão. Professora Laurilene. Bom dia. Esse negócio aqui, tem hora que não quer, tem hora que ele não quer ligar. Em discussão, senhor presidente. Agradecer à comissão pelo parecer favorável. Pedir aos nobres que dêem o voto favorável para que ela se torne lei, o projeto. Quando se fala de educação, nós estamos falando da melhoria da nossa vida, porque nós estamos preparando algo para melhorar o entendimento da população. E quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando realmente de algo para a vida, não é? Muita gente entende a educação financeira como algo que é matemático. Se você olhar a matemática como educação para a vida, é verdade, é matemático. Mas a educação financeira, ela vai além. É a vivência, é para a vida. Quando você entende um pouquinho, você melhora os seus aspectos, independente de você ter um ganho alto ou um ganho pequeno. A educação financeira é para a vida. Obrigada. Ainda discussão? Vereador Totó. Discussão, senhor presidente. Dá uma olhada no projeto da vereadora. É um projeto que traz grande relevância aqui para o nosso município, de grande relevância, mas de importância também, né, que vai ser na vida dos nossos munícipes, principalmente das nossas crianças, do nosso jovem, que estão em fase de formação, de aprendizado, entendendo? Que nós temos que aprender, né, a se planejar, a se organizar o nosso tempo,
nós fazemos nosso planejamento, que eu vejo pessoas, conheço pessoas que ganham um salário razoável, mas só vivem no perrengue, porque não tem essa educação financeira, porque não foi ensinado a ela esta educação financeira, de se planejar, as despesas essenciais da residência daquela pessoa, quais são as despesas que não podem estar fora de um planejamento. Então, assim, eu vejo que é um avanço que vai ter muito significativo aqui para os nossos munícipes, para os nossos alunos, para nossas crianças. Parabéns, vereadora, por essa visão, né? Que isso daí eu chamo sempre, vereadora, uma visão de futuro, né? Que vai preparar os nossos cidadãos para o futuro, né? Um futuro melhor. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que meu voto você já tem, porque nós já aprovamos nas comissões, entendeu? Já vem favorável lá o parecer. Muito obrigado. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes e hoje encerrando a votação desse projeto e agora seguirá para a sanção, para o gabinete e sanção do prefeito. Eu peço para o vereador Gilbenilton fazer a leitura do próximo parecer. Parecer de número 38/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo de número 17/2025. Pega bem para mim, presidente. Ah, meu Deus do céu, onde foi? Agora me perdi aqui. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo de número 17/2025, de 15 de setembro do mesmo ano, de autoria do vereador Cleiton da Rocha Rosa, que institui a Semana Municipal da Juventude, anualmente no município de Urbano Santos, Maranhão, e de outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e de sua objetividade, haja vista a importância do mesmo, eventos esportivos, além de promover saúde física e mental nos praticantes, essa modalidade esportiva contribui para a construção de uma cultura e bem-estar, integração social e qualidade de vida nas comunidades. Também pode atrair turistas, movimentando a economia local e projetando o município como um destino propício para a prática esportiva. Segundo, o referido projeto legislativo número 17/2025, analisado pelos membros da comissão, após a explanação e voto do relator, a unanimidade dos membros é considerado constitucional, visto estar dotado de juridicidade e técnica legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguinte, somos favoráveis sem restrição que seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar, para que seja apreciado, discutido e votado, em conformidade com o requerimento de número 17/2025, aprovado em plenário. Quarto, diante do exposto no âmbito no que nos cabe apreciar, visto a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo número 17/2025, de autoria do vereador Cleiton da Rocha Rosa. Este é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora que seja submetida à plenária para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 5 de novembro de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira Protássio, vice-presidente. Tomás de Aquino Estrela Neto, relator. E Antônia Ribeiro dos Santos, diretora-geral do Legislativo. Campo de lido o referido parecer, submeto em discussão e votação em discussão. Vereador Cleiton Rosa. Em discussão, senhor presidente, esse projeto legislativo é de minha autoria, né? Também sou presidente da comissão, juntamente com o nosso relator Totó e o nosso Chaga da Colônia. Né? Dizer que a Semana Municipal da Juventude, que vai ser instituída a partir desse projeto, que com certeza vai ser aprovado pelos nobres vereadores, e aqui já peço o voto de todos, com exceção do Totó, que já deu parecer o Chaga, né? E tenho certeza que o nosso prefeito vai sancionar esse projeto que vai dar mais visibilidade ao nosso jovem, né, da nossa cidade. Nós sabemos da importância da juventude em nossa cidade, e aqui eu quero dizer das boas-vindas ao nosso secretário da Juventude, Geo Franco, e ao nosso vice-secretário, Darcy Monteles, nosso amigo César, nosso amigo
Rafael também, que está aqui representando a juventude, e dizer que é uma alegria muito grande, né, estar com esse projeto nessa Casa Legislativa e ser aprovado por Vossa Excelência. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Ainda em discussão? Em discussão, só queria também parabenizar a comissão, né, que emitiu os pareceres, também a mesa diretora, da qual eu faço parte, para que a gente pudesse dar andamento nesses projetos. Não é a questão também da celeridade, é porque nós temos muitas matérias na casa e nós temos poucas sessões já, né, para o final do ano, mas de forma que é um projeto essencial, importante, né, que vai fortalecer a política da juventude do nosso município. O vereador Cleito está de parabéns por ter essa iniciativa, aqui também testemunhando esse projeto que esta casa está aprovando no dia de hoje. O nosso secretário Geoflancos, o nosso secretário adjunto Dalisson e seus auxiliares, né, que os auxiliam na Secretaria da Juventude, e de forma que esta casa vai estar sempre permanentemente aqui em ação, sobretudo naquilo que vai fortalecer e naquilo que vai falar sobre a juventude, né? E que a gente também, nós queremos, quando for ter esses eventos, né, a Semana da Juventude, sobretudo, que nós possamos participar, né, ativamente, embora aqui todo mundo já tenha aí já está na idade bem lá, na melhor idade, vamos dizer assim, né? Mas nós temos o espírito de jovialidade, nós somos jovens, não é não, vereador Totó? Nós somos jovens e se for para a gente fazer uma corrida, a gente faz, se for para pedalar, a gente pedala, se for para a gente pular, a gente pula, né, junto com a juventude. E é isso também que vai fortalecendo os nossos laços desta casa com a comunidade, com o povo de Urbano Santos. Ainda em discussão, o vereador professor Filho. Em discussão, senhor presidente, só parabenizar o nobre vereador Cleito pelo projeto, instituir a Semana da Juventude, que já vem sendo feita anualmente, mas não tinha lei, agora temos a lei, temos data. Isso é importante para fortalecer as políticas voltadas para a nossa juventude, que tanto precisa. E a gente sabe que a nossa juventude hoje em Urbano Santo, ela está sendo bem cuidada, né? Porque nós temos aí um trabalho brilhante da Secretaria da Juventude em prol dos nossos jovens, né? O Geofranco, o Dalisson, estão fazendo um trabalho muito bom. Também temos o centro, né? Também que faz um trabalho brilhante para a capacitação e formação dos nossos jovens, e instituir essa semana da valorização mais da nossa juventude. Então você está de parabéns e conte com o meu voto. Ainda em discussão, vereador Gavião. Discussão, senhor presidente. Quero parabenizar o nobre vereador Cleito Rosa pela iniciativa, pelo projeto, Cleito. Parabéns mais uma vez. E aproveitar para parabenizar, né, também a comissão pelo parecer favorável, né, e a todos os nobres vereadores para a gente unificar as votações, como o presidente já falou, a questão das unificações, a questão de acelerar mais as votações devido ao final do ano está se aproximando e temos poucas sessões e a gente não deixar nada para o ano que vem. Então, parabenizar mais uma vez, parabenizar aqui em nome dos dois secretários, né, o secretário de Geofranco de Jesus, o Dalisson, o Rafael e a equipe, pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo dentro da Secretaria da Juventude. O Geofranco já vinha aí desde o CMDCA, Conselho Tutelar, a gente tem acompanhado o Geofranco. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a Dalisson, parabéns ao nosso vereador, a todos nós, e ao apoio total do nosso prefeito, Hamilton Barros, aos nossos jovens de Urbano Santos, que nos últimos anos, né, tem sido valorizado muito, tem muitos benefícios. E esse projeto, né, já existe a semana, mas agora é para oficializar, para instalar lei no município de Urbano Santos. Então, muito obrigado e meus parabéns mais uma vez. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, vereador Gilbenilton. Quero aqui parabenizar o vereador Cleito pela sua preposição, seu projeto legislativo que vai garantir à nossa juventude uma semana onde pode se mostrar ainda mais trabalho. Parabenizar aqui também o secretário da Juventude, que está com toda a sua equipe, o Geoflancos,
né, que foi secretária adjunta de Cultura, onde lhe colocaram, e tenho certeza que você faz um bom trabalho e tem feito na juventude. E o Cleiton, eu acho que veio das pastorais da juventude, não veio, Cleiton? Por isso que tu tem esse negócio com juventude. Então, parabéns, meu vereador, e conta com o meu voto. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes e também agora seguirá para o gabinete do prefeito para posterior sanção. Eu peço para o vereador Gilbenilton fazer a leitura do próximo parecer. Parecer de número 39/2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de posse do projeto legislativo número 19/2025, de 11 de setembro do mesmo ano, de autoria do vereador Aldalice de Souza Santos, que dispõe sobre a denominação da creche do bairro Mutirão para a tia Darlene Bastos e de outras providências. Primeiro, após a averiguação e análise do conteúdo do projeto e sua objetividade, haja vista a importância do mesmo, que tem como objetivo homenagear a senhora Darlene Bastos Araújo pelo relevante serviço prestado no município. Segundo, o referido projeto legislativo número 19 de 2025, analisado pelos membros da comissão e após a explanação do voto do relator, a unanimidade dos membros em considerar constitucional, visto estado dotado de juridicidade, técnica, legislativa e demais dispositivos pertinentes à matéria. Terceiro, por conseguintes, somos favoráveis, sem restrição, que seja o mesmo encaminhado ao plenário desta augusta Casa Parlamentar, para que seja apreciado, discutido e votado em conformidade com o requerimento de número 18/2025, aprovado em plenário. Quarto, diante do exposto do âmbito do que nos cabe apreciar, vista a constitucionalidade da matéria, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto legislativo de número 19/2025, de autoria da vereadora Aldalice de Souza Santos. 5. Esse é o parecer desta comissão. Encaminhamos à mesa diretora para que seja submetido em plenário para discussão e aprovação. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 5 de novembro de 2025, Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Cleiton da Rocha Rosa, presidente. Francisco das Chagas Oliveira Protássio, vice-presidente. Tomás de Aquino Estrela Neto, relator. Antônia Ribeiro dos Santos, diretora-geral do Legislativo. Então, depois de lido o referido parecer, submeto em discussão e votação em discussão. Em discussão, também queria parabenizar a vereadora Alda e também parabenizar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, né, pela emissão desse parecer, também que está sendo votado hoje em primeira, segunda e terceira discussão, para a questão da denominação da creche, né, que está a todo vapor ali no Mutirão, no bairro Mutirão, e que vai se denominar Tia Darlene, né? Então, é uma justa homenagem à memória da professora Darlene. Foi uma grande gestora, uma grande profissional da educação, é uma pessoa, assim, de uma áurea muito boa, que quando a gente chegava perto da Darlene, a gente sentia aquela alegria, aquela felicidade, aquela positividade. E nada mais justo do que a gente lembrar dessas pessoas, né, e eternizá-las aí nesses prédios que estão sendo erguidos, que são prédios também de transformação de vidas através da educação. E parabéns, professora Alda. Em discussão. Em discussão, professora Alda. Eu gostaria de agradecer à comissão, né, e a esta Casa Legislativa pela celeridade do projeto. Como já bem disse o nosso presidente, nós temos muitas matérias e poucas sessões até o final do ano do nosso recesso. Mas essa casa tem trabalhado incansavelmente para fazer o bom uso do tempo. E agradecer e já pedir o voto de todos os nobres colegas vereadores para essa justa homenagem. Hoje a gente está com o coração triste, né, porque a família da Darlene sofre mais uma perca. Hoje o Marlon está sendo velado ali, e a gente é primo da Darlene, é mais uma perca precoce na família, então é uma família que vem sofrendo aí essas percas, mas a gente sabe que com esse projeto nós vamos estar alegrando aquela família, né, que vai se sentir homenageada com o nome da tia Darlene ali na creche. E eu acho, gente, que não poderia ser um lugar melhor. Creche é onde os primeiros passos das crianças acontecem na vida escolar. É onde a vida das crianças vai ser transformada através da educação.
E a Darlene transformava vidas através da educação. Então, a sua alegria, a sua positividade, como já bem disse o presidente, ela era uma marca registrada na vida dela. E eu tenho certeza que o nome dela ali naquela escola será um marco na vida das crianças que irão passar por aquele lugar. Então, eu fico imensamente feliz por, junto com esta Casa Legislativa, estarmos prestando esta homenagem à professora Darlene. Muito obrigada. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. E agora eu peço para a professora Alda fazer a leitura da indicação número 18, de autoria do vereador Gavião. Indicação legislativa número 18/2025, indica o ouvido plenário nos termos do artigo 154 do Regimento Interno ao Poder Executivo, representado pelo excelentíssimo prefeito municipal, que peça à secretaria competente que seja empreendida esforço para a construção de 2 pontes do povoado Guariba 2, uma no trecho do Escabral e outra no trecho do Eslouro. Justificativa da indicação. Esta indicação visa atender à reivindicação dos moradores do povoado e das pessoas que trafegam nas referidas estradas. A substituição da atual estrutura de madeira das referidas pontes por ponte de concreto irá garantir a segurança da trafegabilidade dos moradores e veículos, visando mais qualidade de vida para a população. Diante do exposto, solicito que esse pedido seja agraciado pelo Executivo Municipal. Câmara Municipal de Urbano Santo, 18 de setembro de 2024, Antônio Libério de Mesquita Filho, vereador. Então, depois de lida a referida indicação, submeto em discussão e votação. Em discussão, vereador Gavião. Discussão, senhor presidente. Todos nós somos conhecedores, né, das pontes. Inclusive, o nosso prefeito está em execução já com a primeira ponte de concreto na zona rural, que é lá no povoado Mangabeirinha. E a gente vê também ali em Guaribas, que é um povoado muito extenso, onde muitos caminhões pesados trafegam por ali, na questão principalmente de entregas de material de construção. Nós que somos dali da região que vê essa necessidade. E a preocupação hoje das pontes de madeira é a questão da dificuldade que está com de madeira. Está muito de material, está muito difícil, está se tornando até mais caro. E você fazendo uma ponte de concreto, você vai ficar despreocupado. O município despreocupado, a comunidade despreocupada, não quer dizer que também não pode dar um problema, pode sim. E a vantagem das 2 pontes de Guaribas, Tomás de Aquino, ele conhece do projeto, que ali é uma estrada do INCRA na época, e foram feitas, as cabeceiras das pontes já estão preparadas. Então, vai ser fácil, filho e vereadores. E o nosso prefeito tem dado total apoio na construção do PPA. Quem esteve lá, nós colocamos na construção do PPA. E eu tenho certeza e acredito, nosso prefeito já conversou com algumas lideranças do nosso povoado e está nos planejamentos do município. E eu tenho certeza que nós aqui, votando, aprovando e cobrando, nós vamos ganhar essas 2 pontes de cimento, assim como a construção da ponte lá de Nova Jerusalém, Lá é uma ponte de madeira que nós vamos encurtar, é uma ponte muito extensa. A gente está com um trabalho e um projeto voltado aqui também, já na Câmara, para a gente também cuidar daquela ponte, que é um projeto meu, do vereador Ednilson, da vereadora Cleane, apoiado por todos os vereadores. Pedir o apoio desta indicação, de aprovação desta indicação, e o mais breve possível, nosso prefeito, se Deus quiser, na inauguração da nossa estrada, que vai ser também recapeada, com pontes novas, e Guariba já chegou mais desenvolvimento para o nosso povoado, que tanto merece. Muito obrigado, presidente. Ainda em discussão? Em discussão também parabenizar o Gavião por sua proposição, que essa questão das pontes, é uma coisa que está sendo muito cobrada pela nossa comunidade, para a gente vai. Eu só não sou de acordo as pessoas reivindicarem do jeito que fizeram a reivindicação lá da ponte da Mangabeirinha queimando. Inclusive, eu tinha até dito aqui, que não é segredo para ninguém, que se eu fosse o prefeito, lá ia ficar 5 meses sem ponte para eles. Porque tem que reclamar, mas reclamar de forma republicana, de forma democrática e dentro da linha da Constituição, dentro da coisa certa. Porque, como já se viu, queimar uma ponte que foi feita com recurso público, daí as pessoas já avacalham as coisas,
Então, eu queria só fazer esse parêntese aqui com relação à indicação do Gavião, falando sobre as pontes, que o prefeito ele não é onipresente. O único onipresente na vida de todos nós é Deus, que fez o céu e a terra. E no que está ao seu alcance, ele está fazendo as coisas, só que não consegue fazer tudo de uma vez, né? Então eu disse isso mesmo e repito aqui para todo mundo ver, para ficar gravado, que ia ficar mesmo 5 meses lá sem ponte, para eles passarem mesmo por dentro d'água. Porque a gente não cobra as coisas desse jeito, a gente tem que cobrar as coisas, mas conversando, dialogando. Porque através do diálogo formava uma comissão lá da comunidade e vinha falar com o vereador, né, com a Câmara e depois com o prefeito. Mas a gente não vai queimar uma coisa que foi feita com recurso público, não é não, vereador Totó? Isso é uma coisa errada, né? Inclusive tentaram queimar da Guariba também, né? Mas ainda bem que os meninos lá viram logo e apagaram o fogo. Mas a gente reivindica não é dessa forma. A gente reivindica da forma correta, que é conversando, dialogando com o executivo, porque é o executivo que vai fazer. Não adianta correr para outro lugar, não adianta correr atrás de oposição, não adianta receber coisa de oposição que nunca fez nada pelo nosso município. Que quem está fazendo é o prefeito Clemilton Barros, através dos seus auxiliares. Então, uma hora vai ser feita que tudo é feito no tempo de Deus, né? E graças a Deus a gente está conseguindo avançar e certamente nós vamos avançar muito mais, não é não? Então, fica aqui meus parabéns para o vereador Gavião e fica aqui também o meu repúdio a esse tipo de reivindicação dessa forma. Ainda em discussão, vereador Totó. Em discussão, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador Gavião por ser zeloso lá por Guaribas, né? Sabe que tem um olhar especial para lá, a gente percebe isso aqui, vereador. E conheço também a realidade daquele povoado. Aquelas pontes, né? Que estão precisando de uma reforma, a construção de uma ponte de cimento armado, que fica uma coisa definitiva, né? É só um gasto. Fez, está ali, vai partir para outro ponto do município que também está precisando, né? Tem meu voto, meu apoio, né? Mas eu quero aqui endossar as palavras do nosso presidente, da forma que foram, que lá no povoado Magabeirinha, agiram, melhor dizendo, né? Há uma reivindicação, né? Eu digo assim, antidemocrática, tá entendendo? Não foram os moldes republicanos, por conta que até falei com o prefeito, que era possível identificar o infrator, que era para ser punido na lei, porque foi um dano ao patrimônio público, né? Prejudicou muitas pessoas, não só do povoado, mas dos povoados lá do Bonfim, e todas aquelas pessoas que trafegam por ali, não é não? Então, houve um prejuízo e que essa moda não pegasse em nosso município. Qualquer coisa, tocar fogo na ponte. Isso daqui, nós não podemos deixar acontecer, entendeu? Temos que conversar, conscientizar, né, os nossos munícipes que estão nessa situação, que a forma mais adequada, que Vossa Excelência disse, montar comissões, vir a esta Casa Legislativa, né, fazer suas reivindicações aqui e daqui, nós vamos ter o executivo para que ele possa ficar ciente da real situação de cada povoado. Então era isso, presidente. Tem meu voto. Ainda em discussão, vereador professor Filho. Em discussão, senhor presidente, só parabenizar o novo vereador Gavião pela indicação aí. A gente sabe que temos essas dificuldades hoje para construir uma ponte de qualidade de madeiras, né, na nossa região, não só em Urbano Santos, mas em outros municípios, né? E pedir para me subscrever na sua indicação. E referente ao que aconteceu na Magabeirinha, é um caso isolado, mas que está sendo investigado, assim como o presidente falou, você também falou, vereador Totó, que a pessoa que cometeu esse ato criminoso, que ele pague, né? E que não se repita em outros lugares, né? E lá está sendo a obra já está sendo em andamento lá, né? A construção da ponte, né? De material de cimento, né? De concreto, graças a Deus.
mas a gente não vai prejudicar uma comunidade ou uma região por causa de um infrator que cometeu um caso criminoso na localidade do povoado Mangabeirinha. E no mais, parabenizar o nobre vereador Gavião pela indicação do povoado Guaribas. E, na verdade, se for investigar, eles vão saber quem foi a pessoa. A cérebro, que foi uma cérebro que fez aquilo ali. E todo mundo já sabe mais ou menos quem é, né? Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. E agora eu peço para o vereador Gilbenilton fazer a leitura da próxima indicação. Indicação legislativa de número 13/2025. Indica ouvido plenário nos termos do artigo 154 do Regimento Interno ao Poder Executivo, representado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que seja empreendido esforço junto ao setor competente para a pavimentação asfáltica no bairro Liberdade, nas ruas Travessa Edmelo e 20 de setembro, na rua Frank Knight e a conclusão da rua Juscelino Kubitschek. Justificativa da indicação. Essa indicação se faz necessária devido ao péssimo estado em que se encontram as travessas e ruas acima citadas, que estão prejudicando a trafegabilidade dos veículos e dos transeuntes que por ali passam. Transeuntes, né? Transeuntes. Espero que o Executivo acolha a presente indicação em todos os seus termos. Câmara Municipal de Urbano Santos, 15 de setembro de 2025, Cleiton da Rocha Rosa, vereador. Então, depois de lida a referida indicação, submeto em discussão e votação em discussão o vereador Cleiton Rosa. Em discussão, senhor presidente, aquela rua ali, Frank Knight, inclusive tem até umas... O pessoal até fala que não colocaram ali porque asfalto, colocaram em todas as ruas, né? Inclusive, o morador até falou para o prefeito isso, ele disse que não era isso não. Né? E aí, passando ali, andando por ali, eles cobrando que a gente pudesse falar com o prefeito, viesse uma emenda para que colocasse asfalto ou bloquete naquela rua ali. Porque falta aquela Frank Knight, ali, Travessa de Melo e a 20 de setembro, para fechar aquela área ali da Liberdade, né? Para ficar mais bonito aquele bairro. E aí é uma cobrança dos moradores, por isso eu fiz essa indicação e quero pedir aqui o voto dos companheiros vereadores. E quem puder e quiser subscrever a indicação, fique à vontade. Muito obrigado. Ainda em discussão, vereadora Laurilene. Acho que ligou. Em discussão, senhor presidente, dar os parabéns ao vereador Cleiton pela indicação e pedir para subscrever, além de dizer que eu conheço a área, inclusive ali na rua 20 de setembro, os moradores se juntaram, colocaram resíduos de mármore para alguns buracos para ficar melhor o tráfego deles. Então, eu também já tinha sido pedido que fizesse essa indicação e ela está sendo feita. Eu gostaria de pedir para subscrever, parabenizar e pedir mesmo que seja feito com brevidade. Obrigada. Ainda em discussão, em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Aí eu peço para a vereadora Alda fazer a leitura da próxima indicação. Indicação legislativa número 13/2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ouvido plenário nos termos do artigo 154 do Regimento Interno ao Poder Executivo, representado pelo excelentíssimo prefeito municipal, que seja empreendido esforço junto ao setor competente para reparos na iluminação pública com a troca de lâmpadas tradicionais por tipo LED no povoado Cajueiro. Justificativa da indicação. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar com maior segurança do espaço público no período noturno. Esperamos que o Executivo acolha a presente indicação em todos os seus termos. Câmara Municipal de Urbano Santos, 3 de junho de 2025, Francisco das Chagas Oliveira Protásio, vereador. Depois de lida a referida indicação, submeto em discussão e votação em discussão, vereador Chaga da Colônia. Em discussão, senhor presidente, quero aqui dizer que essa reivindicação são dos moradores ali do povoado Cajueiro. Eu passando uma época por lá e eles me lembraram, né, que estão com essa dificuldade
iluminação pública, né, no povoado. E prometi para ele que a gente ia apresentar um requerimento para justamente a Câmara, os vereadores aqui presentes, tivesse a compaixão de aprovar esse requerimento e a gestão, né, executasse o mais rápido possível, de colocar uma iluminação de qualidade naquele povoado ali. E muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão. Em votação, vereador Cleiton Rosa. Em discussão, senhor presidente, parabenizar o vereador Chaga da Colônia pela indicação e só pedir para me subscrever. Obrigado. Ainda em discussão. Eu. Vereador Gavião. Parabenizar o nobre vereador Chaga da Colômbia. Dizer também, não só em Cajueiro, né, tem recebido essas cobranças em relação à iluminação pública. Eu quero aproveitar, falar de iluminação pública, para falar que agora existe também, né, a ouvidoria que foi criado, o setor da ouvidoria da iluminação pública, né. Quero parabenizar o nosso prefeito, né, pela iniciativa, e agora a população tem voz, né? A pessoa tem um disco lá que você pode discar, né? Eles vão pedir o número do poste e tudo. Então isso vai facilitar muito, Chagas, né? Qualquer um de nós podemos ligar diretamente para a ouvidoria, né? Vai facilitar muito nosso trabalho aqui na Câmara, né? E vai melhorar muito e desafogar muito essa questão da manutenção e reparo da iluminação pública, que é uma das coisas que as pessoas reclamam muito, né? Porque é uma taxa que a gente paga e às vezes a gente não é atendido como deveria, né? Parabéns pela indicação, Chagas, quero pedir para subscrever e mais uma vez parabenizar o governo pela ideia de criar a ouvidoria da iluminação pública no município de Urbano Santos. Muito obrigado. Ainda em discussão, vereador professor Filho. Em discussão, senhor presidente, parabenizar o nobre vereador Chaga da Colônia. Fazer uma observação, já foi feito uma indicação para lá de iluminação pública e foi até atendida, foi feita já a primeira etapa, mas a gente observa que precisa ampliar a rede de iluminação pública em todos os nossos povoados, né? Então, essa reivindicação que você está fazendo, ela é válida, precisa ampliar porque os povoados, principalmente grande como Cajazeira, cresceu a população, expandiu, então precisa ampliar a rede de iluminação pública nesses povoados. Inclusive, eu pedi também lá para o povoado Mangabeirinha e também aqui dentro da sede também temos lugares que está precisando também. Então, parabenizar pela sua indicação. Tem meu voto. Ainda em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, peço para a vereadora Alda fazer a leitura da próxima indicação. Indicação legislativa número 16/2025. Indica o ouvido plenário nos termos do artigo 154 do Regimento Interno ao Poder Executivo, representado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que seja empreendido esforço para a construção de um sistema simplificado de abastecimento de água no bairro São José, nas proximidades da Rua da Olaria. Justificativa da indicação. Esta indicação legislativa visa tão somente atender à reivindicação dos moradores do bairro acima citado, em um dos direitos fundamentais a todo cidadão, a água potável, garantindo assim melhorias na saúde e na qualidade de vida de todos. Câmara Municipal de Urbano Santos, 3 de fevereiro de 2025, Gil Benilton Gomes Bezerra, vereador. Submeto a referida indicação em discussão e votação em discussão. Vereador Gil Benilton Gomes. Em discussão, senhor presidente, ali a Olaria fica ali no bairro São José, um pouco antes ali do cemitério. Toda aquela área ali ainda tem uma dificuldade no abastecimento de água, porque aquele poço que tem ao lado do campo, ele não é suficiente para fornecer todo aquele outro lado. Anteriormente, o único problema de poço que nós tínhamos era aquele, mas hoje nós temos mais outros, que é o novo bairro que fica mais lá na frente, né, Paulo? Aqui. Então, esse poço vai beneficiar todo aquele outro lado que ainda não é abastecido por água. Então, gostaria que meus amigos vereadores subscrevessem a indicação para ela chegar mais fortalecida, que essa é a 4ª vez que eu peço esse poço. Valeu, meu presidente. Ainda em discussão, vereadora professora Alda.
Parabenizar o vereador Gilbenilton. A gente que é morador ali do bairro sabe que nós temos ali, só naquela área ali, nós temos 2 poços artesianos, que é o da Coab, e ali próximo do campo. Mas, graças a Deus, nossa cidade tem crescido muito. E, com isso, os problemas vêm surgindo, né? E a necessidade de novos poços. E o pessoal ali da olaria, eles realmente sofrem muito, eles cavam cano, chega a ter buraco ali de mais de 1 metro, né, vereador? Para poder ver se a água chega e acaba não chegando ali naquela região. E muitas pessoas estão com essa dificuldade. Então, parabenizar e pedir para subscrever essa indicação tão importante ali para o nosso bairro. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Vereador Gilbenilton, fazer a leitura da próxima. Indicação legislativa de número 8/2025. Excelentíssimo senhor presidente, indico ouvido o plenário nos termos do artigo 154 do Regimento Interno ao Poder Executivo, representado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que seja empreendido esforços junto ao setor competente para reparos na iluminação pública com a troca de lâmpadas tradicionais do tipo LED no povoado Boa União. Justificativa da indicação. A iluminação pública é necessária, a qualidade de vida atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar com maior segurança do espaço público no período noturno. Esperamos que o Executivo acolha para essa indicação em todos os seus termos. Câmara Municipal de Urbano Santos, Maranhão, 4 de maio de 2025, Tomás de Aquino Estrela Neto, vereador. Então, submeto a referida indicação em discussão e votação em discussão. Vereador Totó. Em discussão, senhor presidente, essa indicação ela vem tão somente só para fazendo uma reivindicação dos moradores do povoado Bonhão, por conta que estive lá, me procuraram, né? Vieram aqui, conversaram comigo a necessidade de ampliar essa iluminação. E também fazer a troca daquelas lâmpadas tradicionais e colocar a tipo LED naquele povoado, porque é um povoado grande, tem mais de 100 famílias lá que residem naquele povoado. Então, precisa de uma iluminação adequada, porque existe muitos pontos lá no povoado que as lâmpadas já não estão mais funcionando, estão queimadas, precisa de troca. Já que vai se fazer a troca, nós vamos fazer a troca, está sendo pedido pela sindicação para fazer a troca para tipo LED. Então, senhor presidente, era esse. Muito obrigado. Peço os votos dos colegas que aprovem essa indicação. E o vereador que queira subscrever está à disposição. Ainda em discussão? Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação legislativa conjunta número 34/2024, indica ouvido o plenário nos termos do artigo 154 do Regimento Interno, ao Poder Executivo, representado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, que seja empreendido esforços para a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Queimadas. Justificativa, esta indicação visa tão somente atender à reivindicação dos moradores do bairro acima citado, garantindo assim um dos direitos fundamentais a todo cidadão, o acesso à saúde. Câmara Municipal de Urbano Santos, 9 de setembro de 2025, Raimundo Souza da Silva, Paulo Silva Carvalho Filho, Aldalice de Souza Santos, Gilbenilton Gomes Bezerra. E depois de lida, submeto a referida indicação em discussão e votação em discussão. Em votação, quem for a favor permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Então, como era que nós tínhamos na ordem do dia, convido a professora Alda a fazer a leitura, a chamada de quem está inscrito para a fala. Da Rocha Rosa. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui a mesa, na pessoa do nosso presidente Adnilson Moura, os demais membros da mesa, e os vereadores, no nome do meu amigo Paulo Equim, ali, um grande vereador.
Saudar aqui na plenária o nosso secretário da Juventude, Geoflanco de Jesus, nosso vice-secretário, Dalisson Monteles, nosso irmão amigo ali, Charmosinho, o homem que faz a alegria do povo, meu amigo César, meu amigo Butão, que também está ali, bem-vindo, e o Rafael. Dizer e aqui agradecer a todos os vereadores pelo voto, né, de aprovação ao nosso projeto legislativo, que inclui a Semana Municipal da Juventude, né, como foi falado, e a juventude do nosso município, não só do município, mas do Brasil e do mundo, é muito importante para o desenvolvimento do nosso município. E esse projeto vai só, com certeza, dar mais visibilidade, secretário, à nossa juventude, já vem tendo no nosso município. Quero parabenizar você, o Dalisson, né, um secretário, um vice que deu certo na juventude, que estão trabalhando muito bem, né, estão aí fazendo essa juventude acontecer em nosso município. Parabéns pelo trabalho, ao Charmosinho, que é o coordenador da juventude, parabéns. A gente viu que essa juventude tem tido muitos eventos no nosso município, e esse projeto vem só fortalecer, né, a nossa juventude, nosso município. Muito obrigado. E quero aqui deixar os meus sentimentos aos familiares da dona Maria Bastos, uma agente de saúde comunitária da Laranjeira, que hoje perde seu filho Marlon, né, uma morte precoce, né, ela, o seu Zé, a Magno, o Magno, os irmãos, que está acontecendo, acredito que está acontecendo o velório na Laranjeira, uma pessoa que partiu muito cedo, mas os planos de Deus só Deus sabe, né, não sabemos, temos que respeitar. E do mais, meu presidente, meu muito obrigado e um bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente. Aos demais colegas, eu estendo aí a nossa amiga Laurilene, que esta semana comemora uma data importante, né? Vitória na saúde. Para os homens é improvável, né, Laurilene? Era improvável. Mas para Deus, ele muda decreto, né? Nada é impossível. Então, eu cumprimento a plateia na pessoa dos excelentíssimos senhores secretários da Juventude e demais comitiva que eu acompanho. A minha fala, presidente, é tão somente para agradecer esta Casa Legislativa por estarmos fazendo história nesta cidade com a aprovação de projetos importantes, mudando aí a vida de pessoas, tanto na educação, quanto homenageando a pessoas que já partiram e deixando um legado nesta cidade. Então, a aprovação do projeto da creche, que se denominará chamando Tia Darlene, foi um marco, e eu estou extremamente feliz em fazer parte deste momento nesta Câmara de Vereadores. Dizer, vereador, que esta Câmara de Vereadores é uma Câmara atuante, é uma Câmara que tem incansavelmente trabalhado para o bem dos munícipes de Urbano Santos. E sempre ressaltar que aqui ninguém faz nada só. Nós somos 13 vereadores e nós fazemos tudo em coletividade. Por mais que a ideia parta de um, mas se não tiver a aprovação dos demais, nada vai para frente. Então, eu sempre exalto essa coletividade, essa parceria entre os nobres vereadores que fazem acontecer. O vereador Cleito tem uma visão para um lado, a vereadora Laurilene para outro, Totó para outro, e é comum isso acontecer. A minha mãe diz que quem não puxa brasa para sua sardinha, come ela crua, né? Então, é normal a gente puxar uma brasazinha para assar a sardinha da gente mais rápido, de acordo com aquilo que a gente se identifica no município. Mas de forma que o município tem sido atendido nos 4 cantos da cidade e em todas as áreas para o bem da nossa população. Então, é agradecer mesmo e pedir a esta Câmara de Vereadores, senhor presidente, para emitir uma moção de pesar para a família Bastos, que hoje... Já fez, vereador? Que hoje perde, realmente, ontem, na verdade, perdeu a vida aí do Marlon, que quem conhece sabe, do excelente profissional na educação, da família, que funciona na Laranjeira como a extensão das nossas casas. Não se chega ali àquela casa
professor Cleito, vereador Cleito, que você não tome um suco, que você não seja bem atendido pelaquela família. Isso faz parte, né, da família Bastos, de acolher bem. Então, hoje é um dia de muita tristeza. A gente pede a Deus que conforte o coração daquela família por essa perca precoce, da Magda, que acompanhou ali incansavelmente, mas, infelizmente, os planos de Deus a gente não pode discutir. Então, agradecer e desejar a todos que tenhamos um bom restante de semana e que continuemos por as nossas visitas, vereador Totó, buscando a reivindicação do nosso povo e trazendo para esta Casa Legislativa, porque esse é o papel do vereador. E parabenizar o prefeito Clemilton Barros, que tem incansavelmente, como todos vêm falando ultimamente, Urbano Santos é um canteiro de obra em todos os cantos. Então, nós temos aí uma cidade que avança, é o primeiro ano de governo do nosso prefeito, e a gente sabe que, ao término dos 4 anos, nós teremos um legado, porque nós temos uma deputada estadual presente, nós temos um deputado federal, que são incansáveis na busca de recursos para Urbano Santos, e um governador municipalista. Né? Não poderia deixar de falar do encontro municipalista que nós participamos ali, em Barreirinhas, e que mostra que um governador que sai das 4 paredes do Palácio do Leão e vem para as cidades, para os municípios, para ouvir. E é um governador que merece todo o nosso apoio por ser um governador municipalista, que ouve, que senta com os prefeitos, os vereadores e ouve tudo. Então, muito obrigada a todos e a todas. Então, como era que nós tínhamos para a fala, é só também parabenizar mais uma vez todos nós, né, que estamos hoje aqui nessa Casa Legislativa. Deliberamos, hoje foram bastante matérias importantes que nós aprovamos, né, deliberamos, votamos. Agradecer também mais uma vez a presença do nosso secretário da Juventude, Geoflancos de Jesus, ao secretário adjunto da Alisson Monteles, ao Rafael, ao César, ao nosso amigo Charmosinho, que chegou depois, também que faz parte da coordenação aí na Secretaria da Juventude, ao meu amigo Butão, que chegou ainda há pouco. Obrigado pela presença de todos vocês aqui nesta Casa Legislativa no dia de hoje. E também queria pedir para a Secretaria da Casa, né, uma moção de pesar para as famílias da Dona Rita e para a família do Marlon Bastos, né, que encaminha a moção de pesar para as 2 famílias, né, que ontem e hoje são 2 dias tristes, né, para a nossa comunidade, que são pessoas muito conhecidas na nossa cidade, pessoas também que contribuíram com o crescimento do nosso município, e a gente faz aí essa moção de pesar para as famílias Dona Rita e do Marlon, né? E, na verdade, assim, a questão do Marlon, que foi uma coisa bem precoce, muito rápido, né? Quando foram procurar mesmo para a questão médica, já estava quase esgotado, né? A questão médica. Mas a gente sabe que Deus faz tudo certinho e na hora certa. Queria também só lembrar o que a professora Alda falou sobre o encontro, né, estadual do municipalismo que houve em Barreirinhas na última sexta-feira, que foi um encontro muito proveitoso, né? Um encontro que sempre visa a integração das câmaras, sobretudo aqui da nossa região, e teve a presença lá do nosso secretário municipalista Orleanes Brandão, da nossa deputada e presidente da Assembleia Iracema Vale, teve a presença também do prefeito Vinícius Vale de Barreirinhas, que era um anfitrião, e a gente participou e sempre são vários aprendizados que a gente traz na bagagem da gente. E certamente teremos muito mais outros eventos como aquele que aconteceu, para a gente fortalecer mais, né, a nossa caminhada como vereador, fortalecer mais as nossas parcerias e integrar aí as nossas cidades. E no mais, desejo a todos nós uma boa quarta-feira, um restante de uma semana bem produtiva, positiva, e que Deus abençoe a cada um de nós. E como era o que nós tínhamos a tratar e não havendo mais nada, declaro encerrada a presente sessão.